Cupinchas, tu joia? Eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês esta crença antiga, bem obscura. As coroas de penas da morte. Segue a adaptação. Cupinchas, na cultura dos Apalaches, da América do Norte, ocorria um fenômeno estranho que foi associado com mau agouro. As coroas de penas encontradas em travesseiros que se tornaram conhecidas como um presságio de doença e morte. Há muito e muito tempo, o povo Apalache começou a notar um fenômeno peculiar. Massas de penas acumuladas dentro dos travesseiros dos doentes formavam uma espécie de coroa. Algum tempo depois, o doente morria e, claro, associaram o fenômeno das coroas de penas com maus presságios. Esses emaranhados de enchimento de travesseiros ficaram conhecidos como coroas da morte, ou coroas de anjo. As coroas da morte se assemelham a discos, e as penas sempre apontam para dentro. Apesar de raras, sempre eram encontradas só nos travesseiros de pluma das pessoas gravemente doentes ou recentemente falecidas. Devido à natureza da área rural, isolada, parece que essa crença era exclusiva na região dos Apalaches, ou locais onde as pessoas dessa região migraram, como Ohio, Indiana ou Missouri. Mas se trata de uma crença praticamente esquecida, Cupinchas, já que com a substituição dos enchimentos de travesseiros por espuma sintética, o raro fenômeno deixou de ser visto e de influenciar a vida das pessoas que acreditavam no presságio. A história dessa crença, Cupinchas, só foi preservada graças ao trabalho de museus e ao trabalho de alguns blogueiros norte-americanos, que, alguns deles, redescobriram a história através de suas avós. Do contrário, Cupinchas, muita gente jamais saberia que tal crença sequer tenha existido. Me faz lembrar das lendas antigas que vão desaparecendo com a morte dos contadores de contos. Essa crença perdurou dos anos 1800 até a década de 30 do século XX, quando, claro, Cupinchas, surgiram os materiais substitutos para as penas de ganso e pato, utilizadas em larga escala na produção de travesseiros. Hoje em dia, travesseiros com penas são tão raros quanto o monstro do Lago Ness, mas no passado eram vírgula de tão comuns. Uma senhora foi visitar a irmã, enquanto que o sobrinho, de 5 anos de idade na época, ouviu o caso, e bem mais tarde, ele relatou na internet. A mulher começou a falar sobre a recente morte do seu pai idoso. O homem havia sido morto enquanto caminhava ao redor de um ônibus, logo depois que ele desceu do veículo. Um carro acelerado bateu contra o idoso, matando ele na hora. A mulher, então, foi escolhida para realizar a triste tarefa de organizar os pertences do seu pai falecido. Quando ela levantou o antigo travesseiro de penas do seu pai, ela sentiu algo sólido dentro. Inicialmente, a mulher pensou em jogá-lo fora, mas algo impulsionou ela a abrir a fronha. A mulher, então, revirou com os dedos o interior da peça, em busca do que ela sentia. Para seu espanto, a mulher arrancou uma intrincada grinalda de penas, aproximadamente do tamanho de um ninho de passarinhos. Sem saber da crença sobre os maus presságios, a mulher tomou aquilo como um sinal de que seu pai havia ido para o céu. Essas estranhas formações geralmente são interpretadas como um sinal divino. Mas há os que acreditam que os movimentos de uma pessoa doente e prestes a morrer, combinado com os suores da febre, poderia fazer com que as penas tomassem essa forma. Portanto, Cupinchas, aqui fica a dica para quem ainda, corajosamente, utiliza os travesseiros de penas. Caso encontre, desmanche o mais rápido possível a coroa de penas, mas do lado de fora da casa, sob a luz do sol. Pois também, segundo a crença,
Desmontar essas coroas impediria a morte da pessoa a quem pertence o travesseiro. Na minha infância, Copinchas, eu e meus irmãos usávamos travesseiros de penas, no qual a nossa mãe batia e afofava eles logo de manhã cedo. Era como se ela conhecesse essa crença. Mas não. Segundo eu perguntei recentemente a ela, ela fazia porque não presta deixar essas coisas. E para evitar pesadelos. E é isso, Copinchas. Obrigado por assistirem. Abraço.